Nesta aula começaremos o estudo do sistema sensorial. Nós já estudamos nas aulas anteriores sobre aspectos anatômicos e fisiológicos do sistema nervoso humano, seja ele central ou periférico. A partir dessas aulas, nós estudaremos o sistema sensorial, que está intrinsecamente relacionado ao sistema nervoso. Nós estudaremos então os órgãos dos sentidos, e o primeiro deles será a visão. Então vamos primeiro conceituar o que é o sistema sensorial e depois discutiremos sobre cada um. Podem marcar: o sistema sensorial é um conjunto de órgãos que nos permite interagir, saborear, vislumbrar e compreender o ambiente externo. É através dele que podemos identificar o ambiente que vivemos, criar conceitos sobre a experiência que sentimos e observamos, além de ser muito importante para nossa sobrevivência e bem-estar. Então, o sistema sensorial é aquele que nos mantém em contato com o meio externo. Como sabemos, por exemplo, a cor das coisas? Como sabemos que a fonte deste título aqui é verde? Porque nós temos uma visão, né? Nós temos um órgão muito importante, né? São os olhos, que funcionam como um conjunto de câmeras que vão levar essas informações através de nervos sensoriais até o nosso cérebro, onde será formada a imagem. Da mesma forma, vocês conseguem me ouvir, né? Mesmo por áudio, através do microfone, porque vocês têm nervos relacionados à orelha interna, aos ouvidos, né? Então, por meio deste sistema sensorial, vocês conseguem perceber os sons do ambiente. O mesmo se aplica ao sabor, ao tato, ao odor das coisas. Vocês conseguem perceber a fragrância de um perfume graças às terminações nervosas olfativas que existem no nariz. Então, as estruturas que compõem o sistema sensorial são os olhos, as orelhas, a língua, o nariz e a pele. As estruturas possuem receptores que captam os estímulos vindos do ambiente e os enviam até o sistema nervoso, onde estes estímulos são interpretados como as sensações que sentimos. Então, esses nervos que compõem o sistema nervoso periférico, né? Essas terminações que estão presentes nos olhos, nas orelhas, na língua, no nariz, na pele, vão enviar até o sistema nervoso central, e ele vai então processar essas informações e responder por meio dos sentidos. Os humanos possuem sistema sensorial desenvolvido, porém existem limites de informações que nossos sentidos não conseguem captar, claro. Contudo, independentemente das limitações, os sentidos tornam a vida mais interessante e inovadora, pois a diversidade que encontramos na natureza nos permite descobrir coisas novas a cada momento. Se pensarmos na quantidade de cantos de pássaros, de aromas, de cores de flores, de animais, além das experiências das relações humanas, de músicas e de diferentes artes, podemos pensar que a nossa biblioteca mental está cheia de experiências. Então é por meio do sistema sensorial, né, que nós temos contato com as coisas. Para vocês terem ideia, a perda de um dos sentidos torna a experiência com o ambiente bastante limitada. Pensem, por exemplo, em uma pessoa que é cega, que não tem a visão. Quantas coisas ela vai deixar de conhecer, né? de visualizar, de apreciar, né? Através das imagens. Se pensarmos em alguém uma pessoa surda, uma pessoa que seja surda, quantos sons, quantas músicas, quantas melodias ela vai deixar de ouvir, né? E isso vai dificultar até mesmo a interação com outras pessoas. O mesmo se aplica com os demais órgãos sentidos, o tato, né? O paladar, o olfato,
Todos eles têm uma importância muito grande em nossa experiência com o mundo, com o meio externo. Aqui nós temos, né, imagens que fazem alusão às experiências que temos a partir dos órgãos dos sentidos, né? A execução de uma música no violino, curtir as férias, as cores, né? A beleza das praias, a leitura de um livro, o fato de você navegar, nadar, sentir, né, a superfície, sentir as cores, os tons, os aromas, tudo isso faz parte da experiência humana, né? Vamos estudar sobre a visão. O sentido da visão está diretamente relacionado à disponibilidade de luz que incide sobre um local, objeto ou superfície e que é captado pelos olhos. Isso acontece porque os receptores que pertencem a esse sentido são sensíveis a estímulos luminosos. Essa luz pode ser de origem solar ou artificial, como uma vela ou uma lâmpada. Então, é a quantidade de luz que incide sobre nossos olhos, que possuem um conjunto de lentes, vamos dizer assim, que permite a formação das imagens. Então, as imagens, aquilo que enxergamos, está estreitamente relacionado com a quantidade de luz que entra em nossos olhos. E também a partir das células fotossensíveis, né, que ficam na região que nós chamamos de retina. São os cones e bastonetes, né? Essas células permitem a captação da luz e a formação da imagem, que é feita, né, via de regra pelo cérebro. Vamos ver a estrutura e funcionamento do olho humano. Os olhos são os órgãos da visão, estão localizados na região crânio-facial, dentro das órbitas oculares. Eles estão protegidos, né, pelo crânio, pelos ossos da face. O globo ocular é revestido externamente por uma membrana fibrosa, chamada esclera, ou esclerótica, e que corresponde à porção branca do olho. É aquela, né, parte branca do olho, né? A córnea é uma região transparente que funciona como uma lente, originada a partir da mesma membrana que forma a esclera. Essas estruturas são protegidas por uma membrana transparente fina e gelatinosa chamada conjuntiva. Existe até o transplante de córnea, né? E existem algumas doenças que estão relacionadas à deformação da córnea. Nós vamos ver mais adiante alguns distúrbios, né, da visão. Não propriamente doenças, mas alguns defeitos da visão. Existem outras estruturas que são responsáveis pela proteção desse órgão. Os supercílios, que são as sobrancelhas, os cílios e pálpebras, protegem contra a entrada de suor, poeira e outras partículas e objetos estranhos que podem entrar em contato com o olho. No interior da pálpebra, a proteção é realizada pelas glândulas lacrimais, que produzem lágrima, contém sal e enzimas que combatem os micro-organismos, protegendo contra infecções. Além disso, essas glândulas são responsáveis pela lubrificação do olho, facilitando seu movimento em diferentes direções. Então, o olho é protegido por membranas, né, e também por glândulas que produzem substâncias que contribuem na lubrificação do olho. As lágrimas são um exemplo de substâncias produzidas pelas glândulas lacrimais e que também funcionam como mecanismo de defesa. A lágrima contém sal e enzimas que conseguem matar micróbios, né? Bactérias, vírus, qualquer objeto estranho que tenta infeccionar os olhos. Vamos ver então alguns aspectos anatômicos do olho. Vocês estão vendo aqui, né, o olho e suas principais estruturas. Aquele pontinho escuro no centro é a pupila. Ela pode aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a disponibilidade de luz. Se você está num ambiente muito iluminado, ela reduz o tamanho. Mas se você está num ambiente pouco iluminado, ela fica maior, né? Então ela
funciona como um diafragma de uma câmera fotográfica. Ela vai regular a entrada de luz no olho. Aqui temos a pálpebra superior, né? Onde estão os cílios, que são esses pelinhos aqui, que se fecham, evitando assim que partículas de poeira e micro-organismos penetrem no olho. Temos a esclerótica, né, ou esclera, que é a porção branca. Temos a íris, que é a parte colorida do olho. Pessoas que têm maior concentração de melanina, elas vão ter olhos escuros, olhos de coloração castanha. Pessoas que têm menor concentração de melanina, ela vai ter olhos azuis ou verdes, olhos mais claros, né? E isso também é definido geneticamente, é determinado geneticamente, a cor dos olhos. Normalmente, pessoas que têm ascendência europeia, principalmente de povos do norte e do centro da Europa, né, como alemães, escandinavos, elas têm os olhos claros, né, enquanto pessoas de outras etnias tendem a ter olhos mais escuros. Na verdade, grande parte da população mundial tem olhos escuros, né, castanhos escuros. Pequena porção apenas tem olhos claros. Temos também a pálpebra inferior, né, que contém também os cílios inferiores. Temos aqui a córnea, que é uma membrana transparente, e existe o transplante de córnea, como expliquei, né? Ela pode também apresentar alguns distúrbios. E o ducto lacrimal, glândula lacrimal, né, por onde sai a lágrima, né, onde é produzida e secretada a lágrima. Bom, agora eu vou deixar uma pergunta para vocês pesquisarem. Para vocês, o peixe, como o peixe não tem cílios, não consegue fechar os olhos, o peixe dorme ou não dorme? O que vocês acham? Como vocês imaginam que acontece o descanso de um peixe? Pesquisem sobre isso e me respondam nos comentários depois. Continuando, a região colorida do olho é a íris. E no centro dela encontramos a pupila. A pupila é uma abertura que controla a intensidade de luz que chega, seja ela fraca ou forte, aumentando, dilatando ou reduzindo, contraindo seu tamanho. Esse movimento permite que em locais com pouca luz, a dilatação da pupila facilite a entrada de mais luz no olho. Em caso de alta luminosidade, a pupila se contrai para impedir que a visão seja ofuscada. Vocês querem um exemplo? Quem tem gato de estimação, é só vocês perceberem que o gato tem hábitos noturnos. Vocês já perceberam como a pupila do gato fica dilatada em ambientes escuros? E de outros animais, né? Da coruja, por exemplo. Então, neste caso, a pupila controla a entrada de luz no olho. Se você tem pouca luz, ela vai aumentar para captar mais luz. Mas se você tem um ambiente muito iluminado, ela vai reduzir o tamanho. Como vocês estão vendo aqui, ó. Luz forte, luz fraca e luz normal. Aí ela fica em condições intermediárias. Bom, passando para cá, a luz percorre um caminho no olho, começando pela primeira lente, que é a córnea, que direciona seus feixes de luz até a pupila, e chega a uma segunda lente, que é o cristalino, que fica no interior da pupila, no interior daquele pontinho preto que eu mostrei a vocês na figura. O cristalino cumpre o papel de focar a imagem de maneira adequada à distância do objeto observado. Isso acontece com a ajuda da musculatura do olho, pois quando visualizamos um objeto próximo, os músculos se contraem e modificam a lente, a tornando mais grossa e curva, enquanto em objetos distantes, os músculos relaxam e a lente se torna fina e menos curva. Então, o cristalino ele vai contribuir na focagem da imagem. Como vocês perceberam,
com a ajuda da musculatura do próprio olho, se você avista um objeto próximo dos olhos, os músculos se contraem, né, e modificam essa lente, tornando ela mais grossa e curva. Já em objetos distantes, os músculos relaxam e ela fica mais fina. Vejam só que interessante, né? Aqui temos o cristalino alongado e a pupila dilatada numa visão distante. Os músculos estão estendidos. Já na visão mais próxima, os músculos estão contraídos, né? A pupila, né, também fica contraída e o cristalino se arredonda. Então o cristalino é uma lente que se adequa e contribui para focar a imagem, né, de um objeto próximo ou distante. Portanto, nosso olho é capaz de regular a intensidade de luz que chegará até a retina por meio da abertura da pupila e controlar o foco da imagem com a deformação da lente ao cristalino. Mas enfim, como é formada a imagem? Ainda não respondemos isso. Falamos apenas de um conjunto de lentes. Quando a luz entra através da pupila, ela passa pelo cristalino, que a direciona até uma região localizada no fundo da cavidade ocular, chamada de retina. A retina é a região do olho na qual se encontram os fotorreceptores, ou seja, as células sensíveis à luz, que pode ser de dois tipos, cones e bastonetes. Os cones são células estimuladas quando há maior intensidade luminosa. Estão relacionados à percepção das cores. Já os bastonetes são células mais sensíveis à luminosidade e detectam a luz, mesmo quando sua intensidade está baixa. Porém, essas células não são capazes de detectar as diferentes cores no ambiente. Por isso, em ambientes escuros, o ser humano tem maior dificuldade em identificar as cores. A imagem formada na retina é invertida em relação ao ambiente. Isso ocorre devido ao cristalino. Ela é transmitida através do nervo óptico até o cérebro, onde é invertida novamente. Então vejam só que fantástico é o olho humano. Você consegue enxergar as coisas porque no fundo do olho temos uma região chamada retina, que contém células fotossensíveis ou fotorreceptores. São os cones que percebem as cores e os bastonetes, que percebem as tonalidades em preto e branco. Os bastonetes são responsáveis pelo fato de uma pessoa se localizar no escuro. Em ambientes com muita sombra, pouco iluminados, vocês já perceberam que depois de um certo tempo a visão se acomoda? Mesmo relativamente escuro, a pessoa consegue se localizar, consegue se movimentar naquele ambiente. Isso se deve graças à presença de bastonetes. Mas os bastonetes não conseguem detectar as cores. São os cones que vão fazer a percepção das cores, né? Então, outro fato bem interessante é que, na verdade, nós enxergamos os objetos, as coisas, de cabeça para baixo. Olhem só, este olho aqui, através desse conjunto de lentes sobre os quais discutimos, captam, através da luz, né, que entra nos olhos, a imagem de um pinheiro, né, de uma árvore. Essa imagem vai ser formada no fundo do olho, nessa região da retina, mas como uma imagem invertida, de cabeça para baixo. Então, nós enxergamos, na verdade, de cabeça para baixo. Então talvez você esteja se perguntando, mas por que então eu enxergo normalmente? Eu enxergo as coisas na posição normal. Porque através do nervo óptico, essa imagem vai até o cérebro, vai chegar até o cérebro, né? Vai ser transmitida, e o cérebro vai desvirar a imagem. Vejam só, o cérebro vai fazer com que a imagem que você enxergou de cabeça para baixo seja desvirada e você consiga perceber a imagem
normal, né? Como se estivesse olhando-a diretamente. Então, em última análise, nós só enxergamos graças ao cérebro, ao sistema nervoso. Um lembrete: pessoas que sofreram lesões causadas por doenças ou por acidentes, às vezes perdem a visão, ou algumas perdem a visão momentaneamente, porque sofreram problemas no sistema nervoso, né? Às vezes sofreram bloqueios, então elas demandam um certo tempo para voltar a enxergar. Vocês estão percebendo que é o sistema nervoso que comanda todas as funções do corpo, todos os sentidos, inclusive a visão? A gente só enxerga porque, além de termos uma estrutura física, né, que capta a luz e permite a formação de objetos, um sistema físico que nós chamamos de olho, que contém um conjunto de lentes e membranas, um conjunto bastante evoluído, né, de estruturas que levam à formação da imagem. Essa imagem chega até o cérebro, e é o cérebro que nos faz enxergar efetivamente. Pois então, vamos ver agora sobre alguns problemas de visão. Existem alguns casos de alterações no formato de algumas estruturas dos olhos que podem dificultar a visão, formando imagens desfocadas. Os 3 casos mais conhecidos são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Na miopia, a formação da imagem ocorre em um ponto anterior da retina. Nessa situação, as pessoas não conseguem enxergar paisagens ou objetos distantes. Eu tenho esse problema, né? Inclusive, eu consigo enxergar muito bem objetos próximos dos meus olhos, mas eu enxergo distorcidamente objetos situados a uma certa distância. Enxergo embaçado. Exatamente que a imagem se forma antes da retina, antes de chegar à porção anterior ao olho. Aqui, a situação da miopia. A imagem se forma antes de chegar ao fundo do olho. Então a pessoa sente dificuldade em enxergar objetos distantes. Na hipermetropia, a pessoa tem dificuldade para enxergar com nitidez objetos que estejam próximos. Nessa situação, a imagem é formada em uma posição posterior à retina. Aqui, na hipermetropia, já é o oposto. A pessoa enxerga bem objetos distantes, mas enxerga distorcido um objeto próximo, porque a imagem se forma aqui, depois de passar pelo fundo do olho, depois da retina, que contém essas células fotorreceptoras. O astigmatismo, eu já tive, ele pode ser corrigido por lentes, eu uso óculos, né? É ocasionado por deformações na córnea, aquilo que eu falei no início da aula, que compromete a visão independente da distância em graus variados. Então, a deformação da córnea, aquela membrana transparente que pode ser transplantada, também pode levar a pessoa a enxergar mal um objeto. A luz é distorcida e provoca diferentes pontos focais, sendo que o normal seria formar apenas um. Assim, a imagem formada tem aparência embaçada e tremida. A figura 7.7 evidencia o local de formação da imagem de cada um dos casos citados aqui. No astigmatismo, não existe um único ponto focal, sim vários, que faz que a imagem fique trêmula, embaçada. E aqui temos finalmente uma visão normal, em que a imagem é realmente formada na retina, que contém os cones e os bastonetes, ok? Há alguns problemas que acometem a visão que são resultado não de alterações do bulbo do olho, mas de algumas estruturas do próprio olho. No glaucoma, o nervo óptico é afetado, sendo que nos casos mais graves ou na falta de um tratamento, pode resultar na cegueira do paciente. O daltonismo é a situação na qual a pessoa não diferencia algumas ou até todas as cores devido a alterações nos cones, as quais são determinadas geneticamente.
Já a presbiopia, também chamada de vista cansada, resulta de uma diminuição da elasticidade do cristalino, sendo sua maior incidência em pessoas com idade superior a 40 anos. Então, presbiopia, vista cansada, é derivada do processo natural de envelhecimento, né? O daltonismo já é um problema genético. A pessoa confunde verde com vermelho e algumas outras cores. E também apresenta-se em graus variados, né? Já o glaucoma, como expliquei, pode levar à cegueira. Caso o paciente seja diagnosticado com miopia, as lentes de correção deverão ser lentes divergentes. Meus óculos são assim, né? Ou seja, que possuem a região central mais fina e as extremidades mais grossas. No caso da hipermetropia, são utilizadas lentes convergentes, com características invertidas, isto é, uma maior espessura, uma maior grossura na região central e mais finas na lateral. As lentes que corrigem o astigmatismo são assimétricas, pois corrigem as imperfeições da córnea. É comum os pacientes apresentarem astigmatismo em conjunto com miopia ou hipermetropia. Eu já tive astigmatismo com miopia. O astigmatismo aparentemente foi resolvido com lentes. A miopia não. Então aqui temos a lente divergente, ó. Ela é mais grossa nas extremidades, mais fina no centro. A lente convergente, que é o oposto, ela é mais grossa no centro, mais fina na extremidade. E temos a lente assimétrica, que corrige o astigmatismo, né? Ela baseia-se na correção da córnea, né? Então ela vai ser assimétrica. Ela pode ser mais grossa de um lado, mais fina de outro, né? Comparação entre os seres vivos. Como será que os demais seres vivos enxergam? Nós vimos como funciona a visão humana. E os demais animais e outras formas de vida? A percepção de luz pelos animais serve como forma de orientação na sua locomoção, ou seja, para ele se mover, né? Na detecção de situações de perigo, para fugir, ou lutar, na obtenção de alimentos, para procurar alimentos, e também no seu ciclo reprodutivo, para procurar parceiras e parceiros sexuais. Os mecanismos de percepção de luminosidade evoluíram de maneiras independentes em cada grupo de animais. O olho é o resultado de uma evolução, né? Assim podemos observar seres que conseguem apenas perceber a presença de luz, até seres como os polvos, que são invertebrados, mas que possuem estrutura do olho semelhante ao nosso. Vejam bem, os polvos, apesar de serem animais invertebrados, que não têm coluna vertebral, que não têm ossos, não têm vértebras, não têm um cordão dorsal nervoso passando no centro da coluna, como nós vimos nas aulas do sistema nervoso, os polvos têm uma visão muito próxima à nossa, eles enxergam muito bem. As minhocas possuem células fotossensíveis, que captam a presença de luz no ambiente. Ou seja, a minhoca é praticamente cega, né? Elas só conseguem captar a presença de luz no ambiente, né? Mas não enxergar imagens como nós. As planárias, que são vermes também, né? Vermes plateumintos, possuem ocelos. São olhos primitivos, né? Rudimentares, estruturas que percebem a origem de uma fonte luminosa. Também não enxergam imagem nítida, bonitinha como nós. Por isso, quando esses animais são expostos à luz, movimentam-se na direção contrária. Os insetos possuem olhos compostos formados por várias pequenas estruturas chamadas omatídeos. Cada omatídeo enxerga uma parte do campo visual, formando uma imagem que parece ser um mosaico. A luz visível é uma radiação capaz de sensibilizar o olho humano, porém existem outros espectros de luz que não conseguimos enxergar. Só conseguimos perceber radiações que possuem um comprimento de onda e uma faixa específica, chamada de espectro da luz visível. Então, antes de vermos o espectro de luz que o olho humano consegue captar, e não são todos os espectros,
Vou mostrar a vocês, né, algumas imagens na internet de como os insetos enxergam, para vocês verem como é interessante a visão, o campo visual de um inseto. Vou colocar trechos desse vídeo para vocês verem como funciona a visão de um inseto. É como um mosaico, né? Você enxerga cada parte da imagem, né? Cada pedaço forma uma imagem central, uma imagem única. Viram só que interessante? Voltando à nossa aula, além disso, existem alguns animais com características de visão superiores à dos humanos, como a capacidade de focar objetos a longas distâncias. As aves e os felinos têm um alcance de visão que chega a ser de 5 a 8 vezes maior que a nossa. Todo mundo já ouviu falar, né, de visão de águia. Pois é, as águias conseguem detectar uma presa a muitos metros de distância. A águia real, por exemplo, consegue visualizar uma lebre a mais de 3 km de distância. Então a acuidade visual de aves e felinos, né? Tigres, leopardos, onças, gatos, muito superior à nossa, né? A visão desses animais. Claro, eles são animais que caçam, né? Que são predadores, né? Então eles precisam ter uma acuidade visual que os permita enxergar, detectar a presa. Bom, voltando aqui à visão humana, vamos ver os espectros de luz que o nosso olho, o olho humano, consegue captar, né? Aqui temos os vários espectros de luz. Nesse conjunto aqui, que forma as cores do arco-íris, nós temos a luz visível, que são os espectros, né, que o olho humano consegue captar. São as cores que formam o arco-íris. E cada uma delas, né, tem um comprimento de onda em nanômetros. É a unidade que mede o comprimento da onda de luz. O maior deles, o mais longo deles, é o espectro vermelho, que é de 700 nanômetros. Depois temos o espectro laranja, 600, o espectro amarelo, 580, o verde, 550, o azul claro, 475 nanômetros, o azul piscina, né, 450, né, nanômetros, e finalmente o violeta, 400 nanômetros. Vocês não precisam, evidentemente, gravar, guardar, memorizar o tamanho de comprimento de onda de cada espectro, né? Não é isso que é necessário. É para vocês compreenderem que o olho humano consegue enxergar essas tonalidades de cores, né? E que essas cores se diferenciam pelo comprimento de onda, tá? A luz é uma onda eletromagnética. Temos alguns espectros de luz que não conseguimos perceber, por exemplo, ondas de rádio. Ninguém aqui enxerga ondas de rádio. Os sinais que transmitem a programação de rádio favorita, seja AM ou FM, funciona a partir de ondas de rádio, só que não conseguimos enxergar essas ondas. Nem o micro-ondas, né? Que consegue cozinhar os alimentos em um curto período de tempo. Também não conseguimos enxergar em infravermelho, não temos visão em infravermelho, nem a radiação ultravioleta do Sol, muito menos raios-x e os raios gama, que são ondas eletromagnéticas, né? Radioativas. Então vejam bem,
o olho humano tem seus limites, mas ele é bastante evoluído, tá? Na natureza, o olho humano, ele é uma visão bastante desenvolvida e que nos permite ter um contato intenso com o ambiente. Se percebemos a exuberância das cores e das formas da natureza, isso se deve ao fato de possuirmos uma estrutura que chamamos de olho, que nos permite perceber essa variedade de cores, né, esses espectros. Infelizmente, pessoas, né, com limitações visuais, cegas, elas não têm esse privilégio, né, de contemplar todas as belezas, né, da natureza, todas as cores que nós conseguimos perceber, né? Então é isso. Nossa aula sobre a visão humana está terminada. É o primeiro sistema sensorial a estudarmos. Façam as atividades deste capítulo e na próxima aula continuaremos o estudo do sistema sensorial. Vamos ver sobre a audição. Então até lá.